Vamos estudar um pouquinho. Vamos lá. O céu é aqui. É uma afirmação, não é uma interrogação. Eu estou afirmando. É que a gente vê falar tanto de céu, né? A gente aprendeu a vida toda aí no meio cristão. Um dia eu vou morar no céu. Um dia eu vou morar lá com os anjinhos. Eu vou ser arrebatado, vou subir para o céu. Nós ouvimos isso a vida toda. Então eu vou desmistificar essa ideia. Derrubá-la por terra. Provar, dentro das Escrituras, que é uma falácia. Ninguém vai morar no céu. Ninguém vai para os céus. Então nós vamos trabalhar no livro de Bereshit, Gênesis 1:1. Vamos trabalhar no livro de Atos 1:11. E vamos trabalhar no livro de Hitgalut. Livro de Hitgalut. O nome original do livro de Apocalipse. Ok? Todarabá. E vamos juntar os textos e montar esse quebra-cabeça. Então, entenda isso. Dentro de um conceito judaico, eu posso até lançar um tema, desde que eu prove esse tema com outros versículos. Então, vamos entender se o céu é lá no céu ou se o céu é aqui na terra. Baruch Hashem? Vamos lá. O céu e a eternidade são aqui. Estou fazendo outra afirmação. Ninguém vai passar a vida eterna nos céus. Estou afirmando que os céus e a terra são aqui. Vamos lá no primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Está escrito assim no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Hashem, Adonai, os céus e a terra. Esse versículo, os céus e a terra, olha lá, et ha-shamayim, os céus, é porque tem mais de um, né? Senão seria no singular, está no plural, porque existem 7 níveis de céus, ok? Então, quando ele disse os céus, ele está falando dos 7 níveis de céus, tá bom? Mas quando ele fala Be'et Haaretz, quando ele diz que ele criou os céus e a terra, ele está dizendo que criou a terra de Israel. Então imagina que o Eterno criou a terra de Israel, que é o centro do planeta. Olha como choca seu cérebro, ó. Ele constrói a terra de Israel, e depois ele pega o planeta e cola a terra de Israel lá. Eu estou fazendo uma alegoria aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagine que ele faz a terra de Israel, depois ele vem e faz todo o planeta, não é? Por quê? Prova disso. Tem um estudo meu aí de uns 5 anos atrás, que chama-se Even Shetiah. Even Shetiah. A pedra de fundamento. O útero da terra. Você vai ver nesse estudo que eu fiz, que está lá na minha playlist do YouTube, que eu disse nesse estudo que Deus primeiro criou um útero, como um útero de mulher, que é um útero perfeito. Ele é côncavo por dentro, ele é abobadado assim, uma abóbada, arredondado. Por baixo é uma abertura enorme, e a rocha
faz a abóbada aqui em cima. E se você olhar no cantinho da rocha, tem uma circunferência, um furo perfeito, que sai lá na parte de cima da rocha, que simboliza o umbigo da mulher. Então é o útero e o umbigo da mulher. Está lá, é só você entrar na playlist e vai lá estudar, que você vai ver que coisa incrível que é aquilo. Melech Davi, o rei Davi, ele entrava nesse lugar. Era um lugar que ele ia a fazer as suas tefilotes, suas orações. Então, há pesquisas de geólogos que dizem que debaixo dessa Even Tershetiar existe um tanque de água imensurável, gigantesco. Existe um tanque lá nas profundezas, incontável a quantidade de água que tem lá embaixo. E quando o Eterno diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e eu vou traduzir de uma outra forma para ficar mais simples. No princípio criou Deus os céus e Jerusalém, Israel. Israel e Jerusalém. Então no princípio ele criou primeiro, a ênfase é Eretz Israel, a terra de Israel. Por isso, esse útero está... Onde está esse útero? Ele está debaixo da cúpula dourada do domo da rocha. Toda foto de Israel que você vê, tem aquela cúpula dourada. Aquela cúpula dourada, ela está cobrindo, como se estivesse protegendo a pedra. Mas não é esse o foco de hoje, não é esse o assunto. Então, olha só. E então o Senhor criou os céus e a terra. Terra é a terra de Israel. A terra de Israel, que é o Eretz Mitzrayim, a terra de Israel. Vamos encurtar o comentário, vai. A área mais sagrada da terra de Israel se chama Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Aquele lugar é indestrutível. Aquela cidade já caiu, foi moída em guerras. Mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, moída, triturada, a ruínas. E se você for em Jerusalém hoje, você fica chocado. A cidade é maravilhosa. Nenhuma cidade na face da terra foi reconstruída tantas vezes, está perfeita, como Jerusalém. Mas eu vou explicar o porquê daqui a pouco, qual que é o segredo que está lá. Então vamos entender um pouco melhor, olha lá. Olha o que diz 1 Crônicas 23, 25, ou Divrei Hayamim. Olha como chama o livro, gente. Acontecimento dos dias. Você que já aprendeu a regrinha judaica, o que significa dos dias? Que dias? Hayamim, acontecimento dos últimos dias. Do Aharit Hayamim, os acontecimentos escatológicos, apocalípticos. É isso que trata o livro, ok? 1 Crônicas. Olha lá, por isso Davi disse: Hashem, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo. E ele habita em Jerusalém até a volta de Cristo, até a volta de Yeshua. É isso que está escrito ali? Não? Adonai Tzvaot, o Deus dos exércitos, tem dado paz ao seu povo, e ele habita em Jerusalém até o ano 2030. Também não é isso que está escrito ali? Então a Bíblia está dizendo, em um livro que trata de escatologia, está dizendo, Adonai habitará em Jerusalém para sempre. Já quebra um conceito. Quer ver o conceito que quebra? Você vê falar no mundo cristão, e a terra passará com um grande estrondo, não vai existir mais a terra. Falácia. Como? Se não for ter mais terra, Deus vai habitar em que Jerusalém?
Se aqui tem uma palavra, que é uma palavra escatológica, é uma promessa, que o Eterno habita. Não está dizendo habitará. Porque se estivesse no futuro, poderia ser, a nova terra vai ter uma nova Jerusalém. Não, é a mesma terra, a mesma Jerusalém. Então está falando no presente, estava dizendo, ele habita em Jerusalém, ontem, hoje e sempre, eternamente. Então quer dizer que Jerusalém não vai terminar, ela é infinita, ela é indestrutível. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, isso é muito forte. Mas vamos em frente, para nós entendermos um pouco melhor. Olha lá, Atos capítulo 1, versículo 11. Os homens disseram, habitantes de Galil, traduzindo da Galileia, por que vocês estão olhando para o Shamaim, para os céus? Esse mesmo Yeshua, que dentre vós foi recebido no Shamaim, virá da mesma maneira, como ouviste subir ao Shamaim. Eu vos pergunto, para você que conhece um pouquinho de Bíblia, como foi que Yeshua subiu? Que lugar ele estava? No Monte das Oliveiras, reunido com os Talmidim, com os discípulos. Estava reunido, concordam? Até aí não é bíblico? Estava reunido com os discípulos. De repente, uma nuvem o tomou e começou a o elevar. E eles ficaram pasmos, vendo ele em volta a uma nuvem subindo. Aí ouviram a voz de uns anjos. Ei, Talmidim, homens e habitantes da Galileia, olhem para este que vocês estão vendo subir para o Shamaim, para os céus. Não se assustem, não fiquem aí pasmos com a boca aberta. Da mesma maneira, olha o que está escrito no texto, ele virá da mesma maneira. Ele subiu de avião, de elevador, ele subiu numa nuvem. Então ele vai descer da mesma maneira. A mesma nuvem que levou ele, vai voltar trazendo ele. E a nuvem saiu da onde? De Ribeirão Preto, São Paulo? No Monte das Oliveiras. Na onde que essa nuvem vai aterrissar de novo? No Monte das Oliveiras. Sabe quando nós fomos para lá no ano passado, que nós pegamos os pedidos de vocês e colocamos no Kotel, nas fendas do Kotel? Aí o que faz a prefeitura de Jerusalém? Todo Rosh Hashanah, eles vão lá, coletam com as pincinhas, recolhem todos os pedidos de oração, recolhem tudo, colocam num bag e leva para onde? Para o Monte das Oliveiras. Abrem um espaço, enterram os seus pedidos. Na onde Yeshua vai descer. Mas eu vou te chocar mais. Quem vai lá em terra é os ortodoxos que não creem em Yeshua. É brincadeira. Como que Deus é tremendo nesse negócio? Isso é muito profundo. O nível espiritual aqui é muito grande nesse negócio. Então, olha só. Da mesma forma. Eu aprendi a vida toda o quê? Fico olhando para as nuvens, irmão. Que Yeshua vai aparecer nas nuvens dos céus. E nós seremos transformados, vamos ser arrebatados. Eu pensava, nossa, vou ganhar umas asinhas, vou sair voando igual anjo. Eu pensava que eu ia ser um anjo voando, sabe? Depois, quando você começa a entender melhor os textos, traduzir melhor os textos, aí você começa a entender isso melhor. Rosh, se ele vai voltar da mesma forma que ele subiu, e a nuvem vai trazer ele de volta no mesmo lugar, no mesmo ponto do Monte das Oliveiras, onde é que a igreja vai encontrar com ele? Não é nas nuvens? Sim, naquela que levou ele. Aquela nuvenzinha que levou ele, é lá que você vai encontrar, na nuvem. Mas o texto arremete que todo mundo vai subir lá para o céu, sair voando. Obviamente, existe dentro de cada um de vocês uma centelha divina, uma centelha, está lá dentro de você. A hora que os chofarotes tocarem,
por isso que o chofar é tocado aqui, raramente ao ano, porque existem datas e horários específicos para o toque do chofar, mas o toque do chofar é feito para que os nossos ouvidos possam ir treinando a ouvir o toque do chofar, porque o chofar vai tocar. E quando você ouvir o toque do chofar, o seu corpo imediatamente vai ser transformado num corpo atemporal. Dali para frente ele não tem mais tempo, ele é eterno, ele é imortal, e ele não depende de usar portas para se entrar, janelas, qualquer outra abertura. Assim, Yeshua nos mostrou como seria essa transformação, porque ele é pendurado no madeiro, é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, e de repente, os Talmidim, os discípulos, estão reunidos em uma sala de portas fechadas, trancadas por dentro. Ele aparece no meio da sala, ele aparece no meio aparece no meio da sala, e está escrito na Bíblia, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, chamado Novo Testamento, que ele aparece no meio da sala e diz: Shalom Aleichem, paz seja convosco. E do nada ele aparece lá, ou seja, portas já não impedirão ele de entrar e sair, paredes muito menos. Então, ele nos mostrou como é a vida daquele que terá um corpo transformado. Então, você sair daqui para ir até o Monte das Oliveiras, é mais ou menos assim, ó, cheguei. Ok? Como os anjos viajam de um ponto para o outro com uma velocidade incalculável, porque é espírito, você vai estar num corpo transformado, podendo se transportar, viajar de um lado para o outro sem esforço algum. É por isso que você vai encontrar com ele no Monte das Oliveiras. Por que no Monte das Oliveiras? Por que não é em outro monte? Porque em vez de ser do lado leste da cidade, não podia ser do lado oeste, sul ou norte? Porque já está escrito o lado que vai entrar. Então preste atenção numa coisa. No livro de Zacarias 14:4 diz, olha a palavra-chave, aprendam, toda vez que aparecer essa palavra é Apocalipse, é Rit Galut. Olha a primeira palavra do texto, naquele dia. Aharit Hayamim. Naquele dia, no dia da vinda, no dia do Senhor. Naquele dia seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras. De que lado? A leste de Jerusalém. De que lugar ele foi trasladado aos céus? Da parte leste. Porque o Monte das Oliveiras está ao leste da cidade. Ao leste da cidade. Do mesmo lugar que ele vai voltar. Zacarias já profetizou isso antes de Mashiach vir. Antes do Cristo vir, Zacarias já tinha profetizado que os seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Mas se você continuar lendo o texto, vai estar escrito que o Monte das Oliveiras partirá ao meio. Lá no meio das pernas dele, aqui, vai partir o monte. Lá no fundo da rachadura, da abertura do Monte das Oliveiras, nasce um rio de águas vivas, uma fonte. De onde vem essa fonte? Da Even Sheftiach. Acabei de falar que tem um poço lá debaixo que tem uma quantidade de água imensurável, sem condições de medir. Essa água vem, brota. Lembra? Está escrito aí, está escrito em Zacarias. A água vem e passa por Jerusalém e ela começa a pegar para o sul de Israel. E é onde ela vai? Ela vai encontrar lá embaixo o Mar Morto. Quando essa água encontra com o Mar Morto passa a ter vida. Isso significa que quando Mashiach colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, a morte é retirada. É a inauguração do primeiro dia do milênio, onde não haverá morte, onde está escrito profeticamente, se uma pessoa de 100 anos morrer no milênio, alguém vai olhar e dizer, que isso? Morreu tão jovem, é um bebê ainda, 100 anos.
porque as pessoas viverão 1000 anos. Então essa profecia está atrelada a tudo aqui em Zacarias 14 adiante. Isso aqui é perfeito demais. Então olha aqui, essa foto foi feita onde? Por isso que eu pedi para apagar as luzes. Aqui ó, está bem clarinho assim, porque eu acho que era inverno. Acho que era neve. Então veja só, aqui é a porta leste. A porta leste, onde Yeshua entrou num jumentinho. Aqui, da onde foi tirada essa foto, de onde foi tirada essa foto, é o Monte das Oliveiras. Espera aí, vamos chegar lá. Vamos em frente. Atos 1:9 diz: depois de dizer isso, ele foi elevado diante de seus olhos e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:11 diz: virá da mesma maneira como o viste subir ao Chamai. Se é da mesma maneira, vai repetir o inverso. Subiu, vai descer no mesmo ponto. Livro de Rit Galut, capítulo 1, versículo 7, Apocalipse. Olhem, olha lá, olha Yohanan, tendo a visão apocalíptica para escrever o livro cabalístico de Rit Galut, porque o livro de Apocalipse é 100% cabala, ok? Então ele escrevendo a cabala do livro de Apocalipse, ele pega e vê e diz: olhem, ele vem com as nuvens, aquela nuvem que levou ele, aquele elevador de nuvem que foi para o céu, aquele mesmo de nuvem é o que vai voltar, ele vai vir no mesmo transporte que ele foi, ele volta, ele virá e todo olho o verá. Aí alguém pode pensar, Rosh, quem está no Brasil vai vê-lo? Ali está escrito, parte do povo da terra vai vê-lo? Todo olho verá. Por quê? Porque o profeta Ezequiel diz que tem uma luz que vai iluminar a terra toda, vai ser um brilho assim, como se fosse uma explosão de um meteoro, e isso vai iluminar a terra toda, eles vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem. Agora, grande parte da terra está escrito, lamentar-se-ão, vão lamentar. Por quê? Porque grande parte da terra não o aceitou Yeshua como seu Salvador. Então vai ter que passar pelo procedimento do milênio, que é uma outra etapa da história, né? Então, incluindo, olha lá, todo olho verá, incluindo os que o transpassaram, quem duvidou dele. Agora, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Assim seja, confirmado está. Agora, incluindo os que o transpassaram, é a geração daqueles que o transpassaram, que o penduraram no madeiro, vão dar de cara com ele. Então, digamos o seguinte, se aqui estiver falando dos Yehudim, se estiver falando dos judeus ortodoxos, por exemplo, se estivesse falando deles, é simples de entender esse texto. Quando eles olharem para ele, se até aquele momento essa classe de Yehudi ainda não creu no Mashiach, e não acredita que seja aquele, porque eles creem piamente que Mashiach vai vir, mas não creem que é aquele que foi colocado no madeiro. Todo judeu crê em Mashiach, só não crê que é aquele que estava no madeiro. Mas hoje, pela misericórdia do Eterno, nós temos mais de 3 milhões de judeus que creem em Yeshua HaMashiach. Então, pois bem, quando ele aparecer lá, descendo no Monte das Oliveiras, todo aquele que não creu, que achou que aquele ali era fake, que aquele que foi pendurado foi uma criação de Edom, alguma coisa nesse sentido, vão olhar para ele e vão dizer, ei, porque ele vai descer falando uma frase, Ani Yeshua HaMashiach, e essa voz, ela encoará sobre toda a terra. E quando os Yehudi ouvirem essa voz, eles vão saber que quem fez essa fala foi um patriarca chamado Yosef.
Yosef, quando ele se apresenta para os seus irmãos lá no Eretz Mitzrayim, no Egito, ele olha para os seus irmãos vestido de egípcio, e ele diz assim para os seus irmãos: ei, estão preocupados à toa, Ani Yosef. Eles ficaram chocados, porque eles disseram: como és tu, governador do Egito, do Eretz Mitzrayim? Então a mesma fala, a mesma frase será dita pelo Mashiach, porque os judeus sabem essa frase de cor, eles sabem essa frase todo dia, eles se lembram dela, Ani Yosef. Então Yeshua aparece sobre o Monte das Oliveiras e diz: Ani Yeshua HaMashiach. Eles lamentarão, chorarão de alegria, porque vão ver os seus punhos perfurados. Te falaram que ele foi pregado pelas mãos? Fake. Não suporta o peso do corpo. Foi nos punhos. E quando eles verem a perfuração nos punhos, eles vão reconhecer que ele é o Mashiach. Então olha só que coisa tremenda que é isso. Vamos em frente. Muito bonito, né? Olha aqui, isso aqui é um desenho feito por algum Yehudi, por algum judeu, como era o Beit HaMikdash na época de Yeshua. As muralhas, ficou bom, hein? As muralhas, olha lá. Está vendo essa muralha, irmãos? A Riz, a Hotz, estão vendo? Está vendo essa muralha? Está vendo a porta leste? A porta leste é essa aqui. Olha lá. Essa é da época de Mashiach, de Yeshua. Ele entrou por aqui num jumentinho. Como tantas guerras, tudo isso aqui foi destruído, jogado abaixo. E nós temos aqui o pátio vazio. E nós temos aqui a mesquita de Omar. O domo da rocha. Aquela mesquita com a cúpula dourada. Então, o que eles fizeram? Sabendo da profecia de Ezequiel, que ele disse que voltaria, e que ele disse que entraria pela porta leste, o profeta Ezequiel disse que viu a glória do Eterno entrando pela porta leste. Eles viram que estava profetizado. O que eles fizeram? Aí, um árabe, um rei, mandou fechar a porta com rochas. E para aumentar a garantia que ninguém fosse entrar por essa porta, nenhum Yehudi, nenhum judeu fosse entrar por essa porta, eles cederam esse espaço nas negociações para os árabes, que construíram o que aqui? Um cemitério. Porque um judeu não anda em meio às tumbas de um cemitério. Por isso eles já fazem as tumbas com espaço. Não se pode plantar grama, flores no cemitério. Isso é proibido dentro da halahá. Um cemitério de um Yehudi, de um judeu, é tumbas de pedra. E se você quiser pôr uma lembrança em cima do túmulo, você trate de levar uma pedra. Então todo túmulo que você vai visitar de judeus está cheio de pedras em cima. Quanto mais pedra, mais visita recebeu. Então a única lembrança que você pode levar é uma pequena rocha e colocar em cima da tampa do túmulo. Então não se pode ter flores, plantas, grama, não se pode pisar nos túmulos. Então por isso tem um passeio de pedras para você andar sem tocar naquela área do túmulo, ok? Então veja só, aqui foi feito um cemitério enorme, um cemitério árabe, para garantir que nenhum judeu vai pisar aqui para entrar nessa porta. Só esqueceram de um pequeno detalhe. Mashiach, quando vier, a primeira vez que ele veio como Ben Yosef, filho de Yosef, filho de José. Agora ele vai vir como Ben Davi, o rei que veio para destruir os seus inimigos. Ele vai vir num corpo de rei celestial, de um rei celestial. Então imagine você, se ele olhar para esse cemitério, com essas portinhas fechadas, eu nem fiz força, tá? Ó. Não vamos gastar muito ar.
limpa tudo. Abre porta, cemitério sai voando, ele vai poder entrar ali sem se contaminar. Agora, se ele vai descer aqui no Monte das Oliveiras e vai entrar nessa porta, olha como que Deus é perfeito nos seus projetos. Deixa eu mostrar uma coisa para nós finalizarmos. Vamos em frente. O que está escrito em Ezequiel 43, 1 ao 7? Depois disso, ele me levou à porta que fica para a frente, ou de frente para o profeta está dizendo que ele foi arrebatado em uma visão, e o eterno Hashem o levou até a porta que fica de frente para o leste. Ali, olha o que ele está falando aqui, é escatológico, é apocalíptico o que ele está falando. Ali vi a glória do Deus de Israel aproximando-se pelo leste. O eterno não vai vir pelo sul, nem pelo oeste e nem pelo norte. Ele vai vir pelo leste. Sua voz era como o som de águas turbulentas, e a Haaretz se iluminou com a sua Shekinah. Viu, Letícia? Você matou em cima aí, Quando eles olharem para o leste, é como se o sol tivesse descido para a terra. Ok? Porque para quem não sabe, quem não conhece muito essa área, os rabinos, os mestres dizem o seguinte: o sol, se ele estiver na sua plenitude, meio-dia, escaldante, você não consegue fitar os olhos nele, concordam comigo? A olho nu? O sol é uma centelha da luz do eterno. Um fragmento, uma faísquinha da luz do eterno, o sol. Para você ter uma noção da magnitude. Então esse brilho vai vir do leste. E a terra toda verá esse brilho chegando aqui na terra. Como se fosse um grande meteoro se aproximando. Pensa. Só que além disso, ele não vai vir com aquele barulho de um meteoro. Ele vai vir com barulho, com o som de águas turbulentas. Imagina uma mega de uma cachoeira, numa enchente, com aquela água potente caindo, pesadíssima, sabe? Aquela água turbulenta lá, por exemplo, quem já foi passear lá em Foz do Iguaçu, que andou naquelas passarelazinhas, já tiveram mais ou menos essa noção. Então, ainda mais nas enchentes, aquilo você não consegue conversar, você fica surdo de tanto barulho. Então vai vir assim, com um som de águas turbulentas, e a terra será iluminada com a sua glória. A visão parecia com aquela que tive quando vim para destruir a cidade. As visões também eram como a visão que tive próximo ao rio de Quevar, quando ele viu o trono do Eterno. Então caí sobre o meu rosto, a glória do Eterno, Adonai, entrou na casa através da porta leste. Em seguida, o Espírito me tocou e me levou para além do pátio interior, e eu vi a Shekinah de Hashem, do Eterno, enchendo a Beit. Oi. Espera. Fragmentamos o quebra-cabeça, vamos juntar as peças? Eu já falei dezenas de vezes aqui nessa noite, que a mesma nuvem que o levou traz de volta, em que lugar? Monte das Oliveiras. Mas o profeta Ezequiel viu ele entrando pela porta leste, e no pátio interior do templo. Oi, permita-me lá, volta uma, por favor, filha. Pátio interior do Beit HaMikdash. Olha lá o pátio interior, pode ir em frente. Ele viu no pátio interior, porque ele foi levado em rua, em espírito, no pátio interior, e ele viu a glória do Eterno chegando no pátio interior. Yeshua não vai descer numa nuvem no Monte das Oliveiras, mas o Beit HaMikdash, o terceiro templo que vai ser reerguido, está do outro lado. Está do outro lado. O Monte das Oliveiras está de cá, e ali é um monte, como chama esse monte? Alguém sabe? Tzion. Monte Tzion, Monte Sião. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é tremendo isso. Vamos lá. Eu vou voltar aí já.
A cúpula protegendo a rocha, o útero da terra. A porta leste está aqui. O cemitério está aqui. O Eterno permitiu que aqui do Monte das Oliveiras você pudesse apreciar toda Jerusalém antiga, ó. Toda a cidade velha murada. E tem um detalhe importante aqui, muito interessante. E o Eterno permitiu que construísse aqui um mirante frente a frente com a porta. Por quê? Porque todos os habitantes da terra que foi em Jerusalém vai dar de cara com o lugar profético. Agora comigo, câmera, olha aqui que coisa tremenda isso aqui, preste atenção. Olha que lindo isso. Ó, estamos aqui em cima do Monte das Oliveiras, de onde Yeshua partiu, subiu. Ele vai voltar aqui, tá? Vai voltar aqui. Está escrito, tem uma profecia dizendo: todas as nações da terra avançarão pelo vale da decisão. Olha o nome do vale, Vale da Decisão. As nações se juntarão, aonde entra aquela profecia que o rio Eufrates vai se secar, e as nações do norte passarão a seco, atravessarão o rio Eufrates, que separa a Rússia da terra de Israel. As nações do norte vão descer com seus tanques de guerra, atravessar o rio Eufrates e vão se encaminhar para Jerusalém. O vale se chama Vale da Decisão. Vamos decidir agora, porque o Melech Davi, o rei Davi, o rei divino, Davi, da geração do Melech Davi, do nosso patriarca Davi, está chegando na terra para o Vale da Decisão, o vale que vai decidir a eternidade. Mas você já viu falar o nome desse vale com outro nome? Ele se chama Vale do Armagedon. Armagedon. O Vale do Armagedon, ele é extenso, é gigantesco, ele começa aqui e ele se estende aqui para o deserto. Nós tivemos o privilégio de descer andando aqui, o Vinícius escorregando, na rua lateral, uma ruinha lateral que tem aqui de pedra, mas é muito íngreme. Aí o Vinícius estava fazendo esqui, desceu assim. Não dá, é muito violenta a queda. Então, a queda que eu falo de descida. Então veja só, nós saímos, e Yeshua desce aqui, atravessa o vale de Josafá, e tem um versículo escrito assim, ó: eu, Adonai, me sentarei de frente ao monte e observarei. Ele vai sentar ali e vai observar os exércitos chegando. Porque qual que é a intenção da humanidade? Qual a intenção do vermelho? Não pode falar muito, tem que ser em código. Destruir Jerusalém. Quando eles estão avançando com seus tanques aqui no vale de Armagedon, no vale de Josafá, Adonai Tzvaot, o Senhor dos Exércitos, está sentado aqui esperando os exércitos chegar. No que eles chegam todos, ele simplesmente extermina com todos os exércitos da terra que estarão reunidos no vale do Armagedon, e usa a seguinte linguagem: o sangue dos cavalos e dos soldados que estão no vale chegarão até a queixada do cavalo. Milhões de milhares de exércitos, de homens, de armamentos, de tanques, de blindados, estarão acampados nesse vale para extinguir, destruir definitivamente a cidade de Jerusalém. Mas eu comentei agora no início que a cidade é indestrutível. Quando esse exército se posicionar para o ataque, o Senhor estará no Monte das Oliveiras e não precisará de tanques de guerra. Vocês lembram um profeta, que o menino do profeta saiu assim na sacada, e de repente ele voltou para dentro correndo e falou: mestre, olha o tamanho do exército que está lá fora. E o seu mestre sai lá fora e fala assim para ele:
não é? E o que ele fala? Senhor, abra os olhos do menino, para que ele comece a ver não o exército que está aqui na nossa frente para nos destruir, mas o exército que é muito maior, que está sobre este exército, que é o exército dos seus malachim, dos seus anjos. E é assim que vai acontecer em Jerusalém. Quando o mundo achar que naquele momento, naquele instante, vão dar um cronômetro, daqui 30 minutos, se Israel não se render, nós destruímos Jerusalém. Eu acho que o Eterno vai esperar 29 minutos e 59 segundos. Porque ele não precisa de tempo para resolver uma questão. Em 1 segundo, ele vai resolver essa batalha. Olha que coisa tremenda isso. Então, pode voltar. Então, olha lá. Ele viu a glória do Senhor. E vi a glória do Eterno enchendo a Beit. Ouvi alguém falando comigo de dentro da Beit, de dentro do Beit Hamikdash. E um homem estava próximo de mim. E ele disse, olha, ele sentiu, o anjo estava do lado dele. E o profeta disse assim, que o anjo disse, escute isso aqui, escute isso aqui. Aqui todo esse assunto está falando da onde? Do Monte Sião, não é isso? Do Beit Hamikdash, é isso? Confere, estão entendendo? Olha o que diz o Eterno para esse profeta. Vocês estão olhando aqui? Estão ligados? Então me poupe. Este é o lugar de meu trono. O lugar do trono de Deus não é no céu? O que está escrito aqui, gente? Tem alguém aí que está entendendo, por favor? O profeta viu a glória do Eterno entrando no Beit Hamikdash, no templo, em Jerusalém, em cima do Monte Sião. E o Senhor usa um anjo para falar com ele e diz, um homem chegou perto dele, um anjo, um malach, chegou perto dele e disse, ei, este lugar, dá licença, presta atenção, aqui, este lugar, que a glória dele está aqui no pátio interior, este lugar que a minha glória encheu toda a casa, este lugar é nada mais, nada menos que o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés, onde viverei com o povo de Israel para... Onde é que ele vai viver para sempre? Onde o Eterno vai viver para sempre? Israel em Jerusalém, está escrito aí. Só não entende que não quer. Não, eu não quero entender. Beleza, você tem o direito. Eu não quero aceitar. Beleza, você tem o direito. Mas está escrito. Eu trouxe 2, 3 versículos, porque eu poderia ter trazido 25 versículos, provando o que eu estou falando. Mas eu trouxe poucos, o tempo não dá, a hora é muito rápida. Então, vamos terminar. Pode ir lá. Olha lá. Livro de João, Yohanan 14:1. Segura aí que essa aqui é para bater. Essa é para a gente apanhar. Para quem fala assim, está meio duvidoso. Então vamos lá em João 14:1. Não se deixem perturbar. Confiem em Deus, confiem em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Quando você vê alguém falar isso, aí está vendo? Yeshua está dizendo que lá na casa do meu pai, lá no céu, tem muito lugar para morar. Mas quem disse que a casa do meu pai é no céu? De onde que tirou essa questão? A Bíblia não contradiz. Então vamos ver o que está dizendo aqui na Bíblia? Vamos lá ver? Vamos ver? Na casa do meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito, porque eu vou até lá, para lhes preparar um lugar. Aí nós vamos do profeta Ishayahu, Isaías 22, 1-4. Esta é a palavra do profeta Isaías, o filho de Amoz. Recebeu a respeito de Judá e Jerusalém. A história, a revelação do profeta é sobre Judá e Jerusalém.
Olha o que está escrito na profecia. No Aharit Hayamim, que eu acabei de explicar o que é. Nos últimos dias, na era apocalíptica, a montanha da casa de Deus. Qual montanha? Eretz? Sion. Sion. Ou por acaso tem montanha no céu? Lá no céu tem montanha, colina, vale? Tem? Lá no céu? Me ajuda, me poupe. Acabou de falar que o trono dele é onde? Em cima do Monte Sião. Então está dizendo, a montanha, o Monte Sião, da casa do Eterno, será estabelecida como a montanha mais importante. Receberá considerações mais altas do que as outras colinas da terra. E todos os goim, todos os gentios acorrerão para lá. Muitos povos irão e dirão, venham, subamos ao Monte Sião, a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ei. Está vendo como passa despercebido? Passa assim, você nem percebe? Aqui está dizendo, todos os goim acorrerão para lá. O que é um goim? Gentil. Se isso aqui estivesse falando do céu, está falando para mim que o gentil foi lá no céu? Na montanha de Deus, no céu? Alguma coisa está errada. Não está batendo. Está falando do milênio, os gentios que não morreram na grande tribulação, tá? Porque a visão é pós-apocalíptica, porque os textos mostram isso. Então os goins, os gentios, depois que passou lá, depois do Aharit Hayamim, depois da grande tribulação, acorrerão para lá. Os povos que se sobrarem na terra, que não são Yehudim, que não são judeus, vão correr para lá, para ir para a casa do Deus de Jacó. E se alguém ficou com dúvida, só vou passar a régua agora que nós terminamos. Só para passar a régua. Livro de João, Yohanan 8, 21 a 23. Yeshua fala novamente, porque eles não tinham entendido. Se eles não entenderam, como é que eu vou julgar alguns de vocês que não entendem? Então ele diz assim, o texto, mais uma vez. É porque já foi falado uma vez? Mais uma vez. E Yeshua disse, vou embora. Ele não foi embora na nuvem que levou ele? Vou embora. E vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Para onde vou? Para onde ele foi quando ele subiu na nuvem? Foi para o céu. Quando ele subiu na nuvem, ele foi para onde? Para o céu. Para onde vou? Vocês não podem ir. E Yeshua lhes disse, vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Esquece, ninguém vai morar no céu. Tem 35 versículos provando esse. Um dia eu vou estar no céu com os anjinhos. Vai nada. Eles falaram isso para vocês, não vai nada. Vai nada. Profundo demais, não é não? Eu provei por A mais B com os textos correlacionados que o lugar da casa de Deus é no Monte Sião, em Jerusalém. Lá é o lugar que o Senhor diz que o trono dele está firmado para sempre. A eternidade vai ter como o governo, o sistema governamental da terra, será onde? Jerusalém. Fui claro? Por isso que a gente fala assim, e de Sião sairá a Torá, a lei. Mas gente, espera aí, se nós já estamos no milênio, por que a Torá vai sair de Sião? Porque muitos goim estarão vivos na terra, porque escaparam dos meteoros, escaparam das sete trombetas, escaparam das 10 taças da ira de Deus, escaparam daqueles maremotos e meteoros, e todo aquele negócio da água transformada em sangue, a água amarga, da pedra que se chama amarga, escaparam, uma quantidade de pessoas escaparam,
Então por que a Torá sairá de Sião? Porque tem um versículo que diz o seguinte: naquele tempo, no Aharit Hayamim, eu escreverei a minha Torá em seus corações. Você não vai precisar andar com Bíblia, não vai precisar andar com a Torá na mão fazendo cortejo, porque a Torá estará dentro do seu coração, você sabe ela de cor. Por que você sabe ela de cor? Porque você vai voltar lá como era Adão, nosso patriarca, sabia tudo aqui dentro, porque seu corpo foi transformado, a tua mente vai agir da mesma maneira que agia do nosso patriarca Adão. Então você vai ter na memória tudo que está escrito, e você vai ensinar para os goi, para o gentil, que sobrou, que escapou da grande tribulação. Por isso está escrito, mais uma confirmação, isso está escrito: vós sereis Kohanim do rei. O que é Kohanim do rei? Sacerdotes do rei. Agora eu te pergunto, por que depois do corpo transformado, depois que Mashiach volta, depois que Cristo volta, por que você vai ser Kohanim do rei, sacerdote do rei? Sacerdote para fazer o quê com o seu sacerdócio? Para ensinar os habitantes da terra a Torá, a lei do eterno, porque por 1000 anos será pregado novamente para aqueles que escaparam da grande tribulação. E nós vamos para o final do Apocalipse. Aí acontece o quê? Um trono aparece nos céus, chamado Grande Trono Branco, que eu não vou entrar em todos os detalhes, senão vira um seminário. E nesse dia, todos aqueles que não tiveram o corpo transformado, e os que estão dentro dos sepulcros, que estão sepultados, os sepulcros abrirão, e os que ficarão vivos no milênio, estarão frente a frente com o grande trono, que Yeshua, que hoje é o seu advogado, advoga em seu favor. Naquele dia será o juiz para julgar as nações da terra. E que o santo bendito seja Ele, vos abençoe, vos dê entendimento, discernimento, compreensão de tudo aquilo que você ouviu nesta noite, que venha para o teu crescimento, para que você venha entender, viver, praticar, em o nome de Yeshua HaMashiach. Um Shavuot em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.